Olá, pessoal. Essa aqui é a nossa aula 9. Nós vamos falar agora sobre os instrumentos indicadores eletromecânicos. Esse item aqui que nós vamos tratar nessa aula, ele está na ementa da disciplina e é um item bastante interessante. Aqui está o conteúdo daquilo que nós vamos abordar na aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os galvanômetros, são importantes na medição. Vamos falar um pouquinho de medição de corrente elétrica e tensão elétrica, são os instrumentos medidores de grandezas elétricas, que são extremamente relevantes, e aplicações em outras grandezas também. E para variar, como sempre, né, nós temos as questões. Aqui temos dois tipos de transdução. Temos a transdução da corrente elétrica em movimento e temos a transdução do movimento em corrente elétrica. Esse último aqui, ele tem a ver com os sensores mecânicos, que eles detectam velocidade, deformação, vibração, aceleração, grandezas mecânicas, que, quando feita a transdução em corrente elétrica, permite todo aquele processo de digitalização, processamento e mostragem ou interface homem-máquina. Aqui, no contexto da aula de hoje, dos indicadores eletromecânicos, temos a transdução da corrente elétrica em movimento. Mas movimento do quê? Movimento de um ponteiro. Nós vamos trabalhar com os galvanômetros, que permitem a leitura numa escala de grandezas elétricas, como a corrente elétrica, tensão elétrica e a resistência elétrica. Então, essas grandezas elétricas, como a corrente elétrica, elas vão levar a um movimento de um ponteiro, de uma ponta, sobre uma escala devidamente graduada. Já este outro, a gente vai tratar num outro momento, ele tem a ver com os transdutores mecânicos, transdutores de grandezas mecânicas. Um deles, que a gente está citando aqui como exemplo, é a utilização do efeito piezoelétrico nessa transdução. É muito comum utilizar-se materiais que têm como propriedade produzir diferença de potencial elétrico devido a uma deformação. Nós vamos tratar disso em detalhes em aulas posteriores. Mas vamos lá. Aqui estão dois medidores que fazem a mesma coisa, mas de maneiras bastante diferentes. Aqui está o conhecido multímetro digital, onde nós conseguimos fazer medições de tensão elétrica, de corrente elétrica, de resistência elétrica, além de outras medições que podem ser feitas, como, por exemplo, frequência de um sinal. E aqui está uma escala, onde nós escolhemos qual a grandeza elétrica que vamos efetuar a medição. E temos a leitura aqui, num display, onde nós vemos o valor da grandeza que estamos medindo. Mas esse outro aqui é o analógico, nós estamos usando essa denominação de medidor analógico. Ele também vai fazer as medições de grandezas elétricas, como tensão, corrente e resistência elétrica. Você coloca aqui a entrada do sinal, as suas pontas de prova, coloca aqui, escolhe a escala, se é corrente elétrica, se é tensão elétrica ou é resistência elétrica. Olha aqui a escala através desse seletor. Olha qual a escala correspondente aqui, nesse mostrador aqui, que fica sempre assim na tela, ele não muda como esse, não é? Ele está sempre assim. E dependendo da escala que você escolhe aqui, através desse seletor, você tem aqui o fundo de escala. O fundo de escala está aqui. E ele está aqui também. Aqui é o fundo de escala. Está destacando aqui no final disso aqui tudo, o fundo de escala. Dependendo do que você selecionou aqui, é o que você vai olhar aqui. Quando você conecta a saída ou a entrada desse medidor na saída do circuito ou os terminais onde você quer medir alguma grandeza elétrica, você vai olhar e dizer e verificar qual é o valor da leitura
aqui tem que olhar com uma certa atenção, tomar cuidado com o tal do paralaxe, que produz um certo erro na leitura, e tem outros fatores que devem ser observados. Vamos lá, vamos seguir então. Vamos falar então aqui dos medidores. Agora, em que consiste o projeto de um amperímetro e um voltímetro, ambos permitindo selecionar diferentes escalas? Aqui o contexto agora são os medidores que nós denominamos de analógicos, que empregam aqui o tal do galvanômetro. E tem uma foto de um medidor por dentro, um pouco por dentro, né? Não totalmente, esse medidor aqui. E agora você tem aqui um galvanômetro, bem aqui. Dependendo da corrente elétrica que atravessa esse galvanômetro, nós temos uma deflexão, um deslocamento da ponta ao longo dessa escala, até, para um caso limite de superior, valor máximo, até o fundo de escala. Aqui temos um galvanômetro, os seus terminais de entrada, e exatamente é o mesmo, esse aqui para diferentes escalas. Você tem um seletor em algum lugar aqui, onde você vai selecionar qual a escala, e aqui um galvanômetro com uma escala única, também é bastante comum, no caso aqui um miliamperímetro. Ele vai medir correntes elétricas de 0 a mais 2 miliamperes e de 0 a menos 2 miliamperes. Ele mede tensões correntes negativas, positivas e negativas. Nessa escala aqui você vai efetuando a sua leitura, 0,1, 0,2 até meio miliampere, 1 miliampere, até o fundo de escala de 2 miliampere. A simbologia do galvanômetro está aqui, é uma das, às vezes ele aparece com a letra G maiúscula aqui dentro. Nós temos dois parâmetros construtivos do galvanômetro, que é a corrente máxima, que nós chamamos de corrente de fundo de escala deste galvanômetro. É a corrente máxima que esse galvanômetro consegue medir. Eu estou me referindo ao galvanômetro e não ao medidor, ou este aqui à esquerda, ou este aqui à direita, mas estou me referindo apenas ao galvanômetro. Nesse caso aqui, esse aqui teria 2 miliamperes. Este aqui que está na sua simbologia, mede 1 miliampere. E tem uma resistência interna de 50 ohms, que é correspondente a uma bobina que é construída para que nós tenhamos o galvanômetro funcionando. Nós vamos falar agora do princípio ou dos princípios de funcionamento do galvanômetro. Então não esqueçam aqui dessa corrente de fundo de escala, que pode ser 1 miliampere para um determinado galvanômetro e pode ser 50 ohms de resistência interna para esse galvanômetro específico. Mas vamos lá, vamos falar de dois galvanômetros. O galvanômetro ferro móvel, que vamos tratar agora, e o de bobina móvel, que vamos tratar logo em seguida. No caso do galvanômetro de ferro móvel, nós temos aqui as suas partes principais. Nós temos aqui um ponteiro, é aquele ponteiro que vai se deslocar sobre a escala. Nós temos molas fixas, são extremamente importantes no funcionamento do galvanômetro. Temos as partes móvel, conectada ao ponteiro, são segmentos de ferro, barras metálicas, e vão ficar, uma delas se movendo e a outra fixa. E a bobina fixa, que recebe a corrente a ser medida. Aqui está a bobina, está sendo vista em corte, ela envolve completamente, de maneira circular, todo esse conjunto aqui de partes móvel e fixa e haste, e vai determinar aqui a nossa deflexão do ponteiro com a corrente que atravessa a bobina. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui está um esquemático, é claro que não tem nada a ver com a estrutura real do galvanômetro ferro móvel, mas apenas para a gente ter uma ideia do fenômeno físico. Nós temos aqui as duas barras metálicas, ou barras de ferro, que estão adjacentes, não magnetizadas no início, mas quando você faz com que tenha uma corrente elétrica que
circulando nessa bobina, você vai ter esse processo de magnetização dessas barras. E esse processo de magnetização vai produzir uma repulsão, ou uma força de repulsão entre essas barras. Sem corrente elétrica, sem deslocamento. Com corrente elétrica, com deslocamento. O tamanho desse deslocamento vai depender da intensidade da corrente elétrica e da interação da força com que essa repulsão aqui vai acontecer com relação à força aplicada pela mola. O ponteiro adaptado na barra móvel, evidente, né? Aqui tem uma explicação também adicional, já no contexto da geometria, que nós temos aqui o nosso galvanômetro ferromóvel. A corrente a ser medida, ela é aplicada na bobina, exatamente aqui, nessa bobina, a corrente que eu quero medir, ela vai ser aplicada. Ela vai dar origem a um campo eletromagnético, como já falamos no slide anterior, naquele esquemático, e vai magnetizar as barras metálicas. Note que elas estão aqui curvas, né? Elas são paralelas, adjacentes, mas têm uma geometria curva. E a polaridade delas vai ser determinada pelo sentido da corrente da bobina. Se a corrente estiver circulando nesse sentido, ou se ela estiver circulando nesse outro sentido. Vai haver o quê? Um deslocamento da barra móvel com relação à barra fixa. Esse deslocamento vai se traduzir numa deformação. Ela está enrolada aqui. Note que isso é um esquema, ele não é completo. A construção, nós teríamos que ver uma foto do galvanômetro. É algo bastante bem elaborado, bem feito de tal forma que as coisas aconteçam como se deseja que aconteçam, ou seja, na medida em que varia a corrente, ocorre uma deformação numa das barras metálicas com relação a outra barra metálica que está fixa. Essa barra metálica está conectada aqui nessa haste, que vai produzir, por sua vez, o movimento desse ponteiro. Mas esse movimento desse ponteiro ele tem uma oposição, que é da mola. Então, nós temos aqui uma força resultante. A força da mola, essa mola espiral e da força produzida pelo campo eletromagnético, como está escrito aqui. A corrente aplicada à bobina de excitação, ela provoca o giro do ponteiro, como nós acabamos de falar, e vai ser equilibrada pela reação da mola, também como acabamos de falar, está escrito aqui. E aqui a leitura é feita. Então, para cada valor de corrente, nós vamos ter um certo deslocamento desse ponteiro. Se não tivesse a mola, isso aqui ia começar a girar como um motor. Teríamos um motorzinho girando aqui e não ia ter assim muita utilidade, né? Ou seja, talvez até teria a velocidade de rotação do motorzinho seria proporcional, estaria ligado com a intensidade da corrente elétrica, mas não seria uma coisa muito fácil de se analisar. Teríamos uma grandeza elétrica transformada em uma grandeza mecânica e não teríamos uma leitura legal. Mas com a presença da mola, o ponteiro para. E ele para num lugar sobre uma escala que determina a corrente elétrica que passa aqui pela bobina. Correto? Acho que é bastante legal isso, bastante interessante até. E quando a corrente elétrica é retirada da bobina de excitação, a mola vai exercitar uma força, trazendo o ponteiro para o início da escala, a origem. Ou seja, o valor de corrente I igual a zero. Corrente máxima, esse ponteiro vai lá no fundo de escala, como a gente já mencionou. Ainda falando do galvanômetro ferromóvel, ele é muito utilizado como instrumento de painel. Ele fica num painel. Ele não é utilizado como em medidores de tensão, de corrente elétrica, de resistência elétrica, que são levados de um lugar para o outro. Como um multímetro portátil, por exemplo. Ele fica fixo no painel. Esse tipo de instrumento ele pode ler tensão elétrica ou corrente elétrica, tanto contínua como alternada. Você não usa só para medição de corrente contínua ou tensão contínua, mas também alternada.
E é interessante que a deflexão do ponteiro ela é proporcional ao quadrado da corrente. Proporcional ao quadrado da corrente. Nós não vamos tratar em detalhes disso tudo, da parte de equacionamentos, porque foge ao escopo da disciplina um aprofundamento deste. Mas é algo bastante interessante na área de eletromagnetismo. Assim, esse tipo de instrumento ele vai medir valores RMS, ou valor RMS que está aqui, que é root mean square, e esse valor também é chamado de valor eficaz, eficaz. E é muito útil. Quando nós medimos tensão elétrica na tomada de casa, é o valor RMS. Para obter o valor de pico, nós temos que multiplicar por raiz de 2. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos falar do galvanômetro de bobina móvel. Galvanômetro, bobina móvel. Olha aqui, ele tem um ímã permanente. Note que o sistema todo não é envolvido por uma bobina, como no anterior de ferro móvel, mas ele é envolvido por um ímã permanente. Nós temos uma bobina, essa sim, envolvida pelo ímã. Aqui está uma bobina. Essa bobina ela vai girar e está conectada a essa bobina um eixo. Esse eixo aqui está conectado a molas, de forma similar ao anterior, pelo mesmo motivo, inclusive. Na ponta desse eixo temos aqui o nosso ponteiro. E aqui temos um núcleo magnético nessa bobina. E a corrente elétrica que atravessa essa bobina vai produzir a deflexão. No anterior, o de ferro móvel, nós também tínhamos uma corrente elétrica que atravessava uma bobina e que produzia uma deflexão. E que essa deflexão ela tinha uma oposição produzida pela mola, de tal forma que nós não tivéssemos um motor aqui girando, mas tivéssemos uma limitação tal que, para cada corrente elétrica circulando aqui na bobina, nós tenhamos uma determinada deflexão do ponteiro de forma estática. Quando tivéssemos a força resultante aqui, entre a força da mola e a força devido ao campo eletromagnético e magnético que está sendo determinado aqui por esse conjunto. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do princípio do galvanômetro bobina móvel. Já falamos um pouco já no slide anterior, mas vamos aqui um pouquinho mais detalhes. Nós temos então o ímã, que vai produzir um campo magnético. Temos uma bobina, o desenho da bobina aqui está representado aqui por um fio que está visto em corte. Nós temos a corrente que entra, a corrente que sai, mas o sentido de deslocamento dos elétrons é saindo daqui e entrando aqui, já que essa corrente é a corrente convencional, então o sentido dos elétrons é saindo daqui e entrando aqui, correto? Através da regra da mão esquerda, determinar aqui o sentido da força que atua sobre a bobina, ou sobre esse rolamento, ou sobre esse fio que está representado aqui e visto em corte. Se utilizar aqui direitinho a regra da mão esquerda, você colocar essa I aqui entrando, aliás, saindo assim, e o campo tá difícil pôr a mão, acho que assim deu. O polegar aqui determina a força, eu estou olhando bem aqui, esse dedo daqui está determinando a corrente, sentido da corrente real, sentido real da corrente, bem aqui. Eu tenho aqui o campo, esse outro dedo é o campo, não estou conseguindo, estou me contorcendo aqui para tentar mostrar isso. O campo de norte para sul, a orientação do campo indo do norte para o sul, norte para o sul. Espero que esteja dando certo isso, não esteja invertido tudo. E a força para baixo. Aqui a força, que vai fazer com que a bobina gire. Vai girar aqui nesse sentido horário.
Conectada à bobina, está aqui o eixo e temos a mola e, por fim, aqui o nosso needle, que é o ponteiro, ou agulha, o ponteiro. E ele vai se deslocar aqui ao longo dessa escala aqui, e o quanto ele se desloca é função da corrente elétrica. A força determinada aqui para essa expressão, o campo magnético produzido pelo ímã, a corrente elétrica, o comprimento do enrolamento, que nós temos aqui um enrolamento que tem um certo comprimento, e esse seno θ, que vai ser o ângulo aqui entre esse ângulo que está determinado aqui entre a corrente e o campo magnético. Está o ângulo θ, corrente aqui e o campo. Tem um valor que tem que ser o maior valor possível, maximizando aqui, de tal forma que temos a máxima força magnética. Note que, fixando o B, fixando o L, fixando o seno θ ou θ, nós temos aqui a dependência da força com a corrente. Essa força, ela é variável com a corrente e ela vai interagir com a força da mola. E na medida que ocorre um deslocamento aqui da mola, também há um aumento da força elástica, a força da mola exercida sobre a agulha ou ponteiro. Então, uma força magnética maior, uma força da mola maior devido a um deslocamento maior. Então, a resultante ela vai acontecer de tal forma que nós tenhamos uma posição desse ponteiro proporcional a essa corrente, já que as outras grandezas ficaram fixas. Ok? Acho que vocês entenderam, espero que tenham entendido. Eu não vejo isso como muito complexo. Eu vejo, pelo contrário, bastante interessante e útil. Vamos lá, vamos seguir. Aqui tem uma explicação daquilo que a gente falou. Eu acho que vocês podem ler essa explicação, é o que a gente falou já no slide anterior. E também tem um comentário que quando você muda a polaridade da corrente, você muda o sentido do ponteiro. E esse galvanômetro ele efetua a leitura, olha aqui, do valor médio. Assim, numa corrente AC senoidal, tem esse valor zero como leitura. Olha que interessante. Sinal senoidal AC, sem offset, você vai ter uma leitura zero. O ponteiro não vai se deslocar num sinal AC senoidal. Bem interessante. Ele é útil também para a leitura de valores contínuos no tempo. Aqui temos uma relação entre os dois, desvantagens do ferro móvel com relação ao bobina móvel. Aqui está o ferro móvel, o bobina móvel, e as desvantagens que o ferro móvel ele é menos sensível que o de bobina móvel. E ele é menos exato também que o de bobina móvel, embora também seja bastante utilizado. E as vantagens do ferro móvel sobre o bobina móvel, ele também tem vantagens. Custo menor, ele é mais robusto, e ele funciona tanto com corrente contínua como com corrente alternada. Embora o bobina móvel também seja utilizado também para corrente contínua e corrente alternada. Mas o ferro móvel também efetua as mesmas medidas que o bobina móvel. Vamos lá, vamos sair um pouquinho do princípio de funcionamento dos galvanômetros, desses dois tipos de galvanômetros, e vamos abordar aqui um pouquinho os medidores de tensão, de corrente e de resistência elétrica utilizando galvanômetros. Só lembrando, o voltímetro ele mede tensão elétrica e a forma como você coloca o voltímetro no circuito no qual você está medindo a tensão elétrica é assim, em paralelo. Então você não precisa efetuar qualquer modificação no circuito, você só coloca as pontas do seu medidor nos terminais do bipolo do qual você quer saber a tensão.
Somente isto. Já no caso do amperímetro, você tem que fazer com que ele fique em série com o dispositivo através do qual está passando uma certa corrente elétrica. Eu quero saber qual é a corrente elétrica que está atravessando esse dispositivo aqui. Então, nesse caso, eu tenho que fazer com que a corrente elétrica que atravessa esse dispositivo também atravesse o seu medidor. Essa é a ideia. Então, ele tem que ser necessariamente colocado em série. Eu tenho que fazer uma abertura. Aqui eu faço uma abertura e introduzo o meu medidor como está desenhado, de tal forma que a corrente que está circulando e passa por esse bipolo, ela também vai passar pelo meu amperímetro. Note que aqui não acontece assim. A corrente vem, ela passa pelo bipolo e outra parte dela passa pelo meu voltímetro. Note que há um desvio de corrente aqui. Uma parte vem para cá, uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. Então, eu não posso utilizar o modo voltímetro e o modo amperímetro de forma igual. Vamos lá, vamos medir aqui, vamos seguir aqui com a nossa aula, vamos voltar para o galvanômetro, só que agora não falando mais do princípio de funcionamento, mas falando da utilização dele na medição de corrente elétrica, mas elevando o fundo de escala. Olha aqui, o galvanômetro sozinho, ele tem um fundo de escala determinado aqui como um parâmetro de construção dele. Aqui nesse exemplo, se você for numa loja comprar um galvanômetro, existem galvanômetros vendidos em lojas, ele ainda é bastante utilizado, e você vai encontrar uma especificação técnica para esse galvanômetro. Aqui no exemplo, nós estamos assumindo uma corrente de fundo de escala de 1 mA. Como exemplo, outros galvanômetros comerciais que estão nas lojas têm outros valores de corrente de fundo de escala. Você, projetista, vai ter que lidar com isso. E também temos a resistência interna, que também é um parâmetro de um determinado galvanômetro que você está numa loja comprando. Como fazer para aumentar essa corrente de fundo de escala? Eu quero esse galvanômetro para medir correntes da ordem de 1 ampere, 5 amperes, 50 amperes. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Como eu faço isso? A resposta está aqui. Eu devo introduzir uma resistência de derivação ou de desvio. Uma resistência de desvio ou derivação, que nós chamamos aqui de RS ou R-shunt. De tal forma que o fundo de escala passe a ter um valor superior ao valor especificado aqui no galvanômetro sozinho. Aqui está a configuração, como nós falamos. O galvanômetro, com seu fundo de escala especificado, devido à sua construção, e a resistência de desvio ou de derivação aqui, que determina uma certa corrente IS. E a corrente máxima, agora, a nova corrente máxima. E agora a gente está exemplificando aqui, vamos supor aqui 1 ampere, pode ser mais, 10 amperes, 20 amperes, meio ampere, 100 miliamperes, não sei. Mas o original aqui, específico do galvanômetro, é 1 miliampere. Então agora eu vou ter no conjunto uma nova corrente máxima, que vai determinar aqui o meu amperímetro, o amperímetro com com o fundo de escala que está aqui. O problema aqui agora é determinar o valor da resistência de derivação, de tal forma que o fundo de escala seja um valor superior. Por exemplo, um valor de 1 ampere, um valor superior a 1 miliampere, ok? Um valor superior ao fundo de escala e é característico daquele galvanômetro que você comprou. Um exemplo, 1 ampere, pode ser qualquer outro valor, você vai efetuar o cálculo correspondente. Então, para cada fundo de escala, eu tenho um novo R de derivação. Se eu tiver 10 ampere, eu vou ter um outro R de derivação, resistência de derivação, ok? Mas vamos lá, como a gente calcula isso? É fácil.
Vamos lá. Nós estamos aqui no nosso amperímetro, slide anterior, a nossa corrente de fundo de escala. Vamos aplicar aqui o divisor de corrente. Note que nós falamos muito do divisor de tensão, mas também existe o divisor de corrente. Ele é bastante análogo ao divisor de tensão, porém é diferente. Aqui está a expressão do divisor de corrente, aqui no contexto aqui do nosso medidor de corrente, nosso amperímetro. Lá no divisor de tensão, a tensão elétrica que eu quero calcular sobre uma determinada resistência vai ser igual à tensão elétrica sobre as duas resistências, multiplicado pela resistência sobre a qual eu estou calculando essa tensão elétrica, dividido pela soma das resistências. Aqui no divisor de corrente é um pouquinho diferente. Primeiro, porque é corrente, não é tensão. E segundo, porque a corrente que atravessa uma determinada resistência vai ser igual à corrente que está entrando no nó, multiplicado pela resistência oposta. Aqui está a diferença. Oposta à resistência através da qual a corrente está atravessando, dividido pela soma das resistências. Perceberam aí a diferença? Espero que tenham percebido. Mas vamos seguir aqui com o nosso divisor de corrente, então. Então, aqui nós temos o divisor de corrente. Esse máximo vai ser o nosso novo fundo de escala. Novo fundo de escala. Aqui, o RI é a resistência interna do galvanômetro. No caso aqui é 50 ohms. A resistência interna do galvanômetro tem outros valores, é claro, depende do galvanômetro que você for comprar. O R-shunt, o RS, é a resistência de desvio ou de derivação e que é a nossa incógnita. Tá? Ele é a nossa incógnita. E você sabe o IS, você sabe o valor do IS. Aqui está. O IS vai ser a corrente na resistência de desvio. Que é o quê? Olha aqui. O IS vai ser o I máximo, é o que eu quero. E eu, como projetista, estabeleci o valor. No caso, se eu quero uma escala, um novo fundo de escala de 1 ampere, então vai ser 1 ampere. Se eu quero um novo fundo de escala de 10 amperes, vai ser 10 amperes. Vai ser igual ao I máximo, que está aqui, acabei de falar, menos o IM. O IM é a especificação do galvanômetro. O galvanômetro tem como especificação 1 mA, então o IM vai ser 1 mA. Então eu faço I máximo menos IM igual ao IS, que está aqui o IS. Pronto. Única incógnita é o RS. É a única incógnita. Pronto, só calcular ele. Vamos usar aqui o exemplo, já que tem números nesse exemplo. Divisor de corrente aqui, ó. Olha o IS, I máximo, menos a corrente de fundo de escala específica do galvanômetro, 1 mA, igual a 1, que é o meu I máximo, multiplicado por 50, que é a resistência paralela à resistência RS, dividido pela soma das resistências, RS mais 50. Olha aqui, a única incógnita, só fazer o quê? Continha. E aqui está o resultado. Olha que valor pequeno de resistência. É a resistência de derivação de desvio. Agora, eu tenho o meu amperímetro com um novo fundo de escala. E quando eu for utilizá-lo, eu posso medir correntes de 0 até 1 ampere. Tranquilamente. Mas se eu quiser outras escalas, como eu faço? Eu vou colocar, em primeiro lugar, um seletor. Aqui é um seletor, e através desse seletor eu vou escolher os fundos de escala. Se eu escolher 1 ampere, esse galvanômetro de 1 mA por 50 ohms, se eu escolher 1 ampere aqui no meu seletor, coloco a chavezinha nessa posição, a chave, eu coloco nessa posição, eu giro essa chave, é só girar, eu giro a chave, e olha aqui a resistência que a gente calculou, ela vai estar passando aqui, ó, e eu tenho a leitura correspondente. Aqui a corrente vem, ela é dividida para cá, e eu tenho aqui a minha leitura através do galvanômetro, de um fundo de escala de 1 ampere. Mas eu quero outro fundo de escala, eu quero 10 amperes. Então eu vou efetuar
os mesmos cálculos que foram feitos aqui, os mesmos cálculos, só que o I máximo eu vou colocar de 10. O IS vai ser 10 menos 1 mA. Faço essa conta e obtenho esse novo valor de resistência de derivação. Quando eu quero usar a escala de 10, eu pego o meu seletor e coloco aqui. Eu esqueço esse e passo a utilizar este. E se eu quiser uma escala de 100 amperes? Olha aqui, coloco o meu seletor nessa posição aqui, esqueço esses outros dois, eu tenho aqui esse novo valor de RS, que eu calculo utilizando essa expressão aqui, que é o 18 corrente, conforme a gente já explicou, e tenho um novo amperímetro, agora com um novo fundo de escala de 100 amperes. Simples assim e bastante útil. O meu galvanômetro, que é o mesmo sempre, não troquei o galvanômetro no momento nenhum e nem dá para trocar, ele está aqui com o seu 1 mA e os seus 50 ohms de resistência interna. Aqui está o nosso medidor. Se você quiser medir corrente, você vai escolher essa região da escala. Olha aqui a região da escala. No caso aqui, esse medidor é bastante limitado, ele só mede tensão contínua. Ele mede tensão alternada também. Ó. A escala dele tem AC, então ele pode medir tensão alternada. E aqui tem as minhas pontas de prova, vão ser colocadas aqui nesses terminais. Olha aqui, terminal menos, terminal menos, terminal mais, terminal mais. Eu coloco esses terminais aqui no meu circuito, do jeito que a gente já explicou, em série, né, com o meu bipolo, e eu vou pegar um seletor, isso aqui é um seletor, pego com a mão o seletor, tá aqui, e eu vou deslocar esse seletor, vou girar até essa aqui. Eu tenho 100 microampere, 2.5 mA, 25 mA e 250 mA de fundos de escala. Ok? Fundos de escala. E eu pego um galvanômetro como esse, provavelmente com uma corrente de fundo de escala da ordem de 0,1 mA. Ok? E aí eu vou selecionando aqui os valores. Para esse aqui, eu tenho aqui uma nova resistência. Para esse valor de 25 mA, eu tenho uma outra resistência aqui. E para esse valor de 250 mA, eu tenho um outro valor de resistência de derivação aqui. Eu efetuo os cálculos conforme a gente já falou. Tá bom? E aqui está o nosso medidor e a forma como a gente utiliza ele, selecionando um novo fundo de escala aqui. Mas vamos mudar um pouco de assunto e vamos mudar de grandeza. Vamos falar agora de tensão elétrica. Como que a gente ajusta o fundo de escala de um medidor de tensão elétrica, um voltímetro? É similar ao anterior que a gente tratou, mas aqui nós temos o circuito série, não um circuito paralelo, como a gente viu lá no amperímetro. A necessidade aqui é introduzir uma resistência série, RS, de tal forma que o fundo de escala seja de um certo valor superior a 50 mV, que é o caso aqui do galvanômetro aqui de cima. Note que esse valor de 50 mV é o fundo de escala desse galvanômetro aqui, somente ele, com uma resistência série, R série, igual a 0. Então, eu coloco um curto aqui no lugar dessa resistência, e eu tenho um voltímetro com, no máximo, 50 mV. Porém, digamos que eu queira aumentar esse fundo de escala para um valor superior a 50 mV. Por exemplo, 10 volts. Então, o que eu faço? Eu introduzo essa resistência da forma como está desenhado aqui, em série com o galvanômetro. Note que esse valor de fundo de escala de tensão elétrica para o galvanômetro é calculado apenas multiplicando corrente vezes resistência. É lei de Ohm. Vamos determinar o valor da resistência de tal forma que o fundo de escala seja superior a 50 mV. Por exemplo, 10 volts. Aqui está a expressão. Que expressão é essa? É a aplicação da lei de Kirchhoff dessa malha. Lei de Kirchhoff das
tensões. 10 volts. Aqui a corrente está circulando nesse sentido. 10 volts vai ser igual a tensão elétrica nessa resistência, que vai ser R série multiplicado pela corrente do galvanômetro. No caso aqui desse galvanômetro, que a gente está como exemplo, a gente está usando 1 mA, mas pode ser um outro valor, dependendo do galvanômetro, da especificação do galvanômetro, mais essa tensão aqui. No caso aqui, vai ser 50 multiplicado pela corrente 1 mA. 50 milivolts, aqui é o que vai dar aqui, ó. Então, essa expressão aqui, eu utilizo para calcular essa resistência. Simples assim. Está aqui a resistência. Faço aqui as contas aqui, vou achar 9.950 ohms. Então, essa resistência que eu vou colocar aqui em série, para mim ter um novo fundo de escala na utilização desse galvanômetro, que tem esse fundo de escala de 50 milivolts, ele ainda tem. Mas o meu medidor como um todo, o meu voltímetro como um todo, agora com essa resistência série introduzida, ele vai medir fundo de escala 10 volts. Se eu quiser novos valores de fundo de escala, por exemplo, 50 volts, 100 volts, eu utilizo o quê? Seletor. E eu, como projetista, eu tenho que colocar conectado aqui a essa ponta do seletor as resistências que eu calcular. No caso de um fundo de escala de 10 volts, como a gente acabou de calcular, nós temos qual é a resistência, R série, 9.950 ohms, esse valor aqui. Então, eu coloco meu seletor aonde? Aqui. Então, o seletor fica aqui. Esse ponto e esse ponto aqui, essas duas resistências ficam em aberto. Elas não fazem parte do circuito enquanto o seletor estiver aqui. Então, essas resistências desaparecem. Você só vai ver esse circuito aqui, ó. Então, ele vai fazer esse movimento. A corrente vai percorrer esse caminho aqui, ó. Percorrer esse caminho, tá bom? Passando por essa resistência. Mas digamos que eu mude o seletor de posição. Eu quero medir tensões com um fundo de escala de 50 volts. Tensões elétricas até 50 volts. De 0 a 50. Então, eu vou ter que calcular um novo RC. E como eu faço? Eu vou trocar, olha aqui, em vez de 10 volts que eu tinha, aqui é 10, corresponde a esse valor, 10 volts, a esse fundo de escala de 10 volts. Agora eu tenho outro fundo de escala de 50 volts, então eu uso essa expressão aqui, agora essa expressão, para calcular esse novo fundo de escala. Fazendo as contas aqui, novo fundo de escala, 50 volts menos 50 milivolts, que é 1 mA vezes 50 ohms, dividido por 1 mA, que é a corrente máxima que atravessa o galvanômetro. E pronto, temos um novo valor aqui de R série, 49.950 ohms. Note aqui que 49.950 vai ser 40.000 mais 9.950. Olha aqui. Então, quando eu estiver nessa escala, eu vou ter essa soma, 40.000 mais 9.950. 49.950, que é o resultado dessa conta. Esse cara está fora, porque ele está em aberto, ele está fora. Então, eu tenho essa leitura. Esse novo fundo de escala. E se eu colocar o seletor aqui, o meu seletorzinho, nessa posição de 100 volts, ao invés de 50 ou 10, eu coloco no 100. Eu vou ter isso. 50 mais 40 mais 9,95K. Essa soma aqui vai ser o R série, correspondente a um fundo de escala de 100 volts. Vamos calcular? Isso fica com vocês. Vocês calculem, tá bom? Coloca aqui o valor 100 volts, efetuem essa conta e vocês vão achar 99.950 ohms. Ok? E essa soma aqui, para nessa escala aqui, eu pego essa seta e aponto para cá. Eu mexo no seletor, tá ok? Esse é o desenho aqui do meu medidor de tensão elétrica. Eu vou estar nessa escala agora de tensão elétrica. Antes eu estava na corrente, agora eu fui para tensão elétrica. E aqui eu vou olhar aqui embaixo a parte de tensão. Aqui, ó. Então eu vou usar essa escala aqui, que é o que está aqui, ó. Então, eu mexo no seletor, e quando eu mexo no seletor, eu estou mexendo o quê? Nessa resistência série que eu estou utilizando
para utilizar o meu galvanômetro nessa nova escala. Okay? Basicamente é isso, de forma similar ao que a gente já falou para a corrente elétrica. Okay? Medidor de resistência elétrica. Temos o nosso galvanômetro, a nossa especificação, corrente de fundo de escala do galvanômetro e a resistência interna do galvanômetro. Temos uma resistência série também e temos um zero. E temos agora, adicional, uma fonte de tensão interna ao ohmímetro. Agora estamos falando de medida de resistência elétrica, o ohmímetro. Olha aqui, ó, uma bateria aqui presente. Isso aqui tudo está interno ao meu ohmímetro, que está escuro aqui, interno. E apenas externo a minha resistência desconhecida, da qual eu quero saber o valor. Como que funciona isso aqui? Essa corrente M, ela vai ser igual ao quê? Aplicando a lei de Ohm. Vai ser igual a essa tensão E dividido pela soma das resistências. Só isso. Então, E dividido pela soma das resistências vai ser igual à corrente I. Só isso. Acabou. Então, para valores diferentes de resistência, eu vou ter valores diferentes de corrente. Eu tenho valores diferentes de corrente. Lembra do princípio de funcionamento do galvanômetro? Eu tenho diferentes deflexões no meu ponteiro. Portanto, diferentes leituras. No caso, leituras de resistência elétrica. Vou colocando diferentes valores de resistência elétrica. Pronto. Esse é o princípio de funcionamento do meu ohmímetro. E efetua a leitura aqui em cima. Leitura que está aqui em ohms. E nessa escala de cima. Observe que essa escala aqui ela não é linear. Ela não é linear. Olha aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Olha o 2 e o 3, a distância entre eles. 3, 5. 5 para o 10, olha como mudou. Olha aqui do 20 para o 30. Não há uma linearidade. Por quê? Porque esse R aqui, ele está no denominador. Lembra? A corrente M vai ser E dividido pela soma das resistências. E a resistência, e uma dessas resistências, que é a resistência desconhecida, ela está no denominador. Outra coisa, quando eu escolho a escala do ohmímetro, eu preciso ajustar o zero deste ohmímetro. Como eu faço isso? Eu ponho um curto-circuito na saída ou na entrada aqui, na entrada do meu ohmímetro. Eu coloco um curto-circuito aqui. Portanto, essa ponta ela vai se deslocar para cá. Ela vai medir resistência nula. E aí eu pego esse botão, eu coloco essa ponta exatamente alinhada com esse zero. É isso que eu faço no início da utilização do ohmímetro. Vamos entender por que disto. Aqui está o circuito novamente. E eu vou colocar aqui o meu curto, como eu disse no início. No lugar da resistência desconhecida, eu coloco uma resistência nula, uma resistência igual a zero, que é um curto-circuito, resistência igual a zero. Eu vou ter aqui essa corrente aqui máxima. Esse M ela vai tender ao fundo de escala. E eu determino esse fundo de escala ajustando esse zero. O que eu estou fazendo? Eu estou zerando o meu ohmímetro. Ele vai medir resistências a partir de zero. Tá? A partir de zero. Por que eu faço esse ajuste? Porque essa corrente ela é determinada pela tensão E dividido pela essa resistência e a resistência RS. Então, E dividido por essa resistência e essa resistência. Note que essa resistência e essa podem ficar fixas. Essa é fixa e essa aqui, se eu não mexer, ela é fixa. Mas essa tensão, ela varia devido ao desgaste natural da bateria. Ok? A bateria, com o passar do tempo,
ela vai se desgastando pela utilização e essa tensão elétrica ela tende a valores inferiores. Portanto, as medições elas vão tendendo a se degradar e eu não vou medir mais com a devida exatidão que eu gostaria de ter. Então, eu preciso fazer uma correção. E nesse caso, como eu faço essa correção no início do processo de medição? Eu não utilizo a resistência desconhecida ainda, eu ponho um curto aqui, um fio, conecto um curto aqui, venho aqui, ajusto o zero, ou seja, coloco essa corrente no seu valor máximo, tá? Que é 1 mA. Feito esse ajuste, eu tiro o curto e coloco a minha resistência e pronto, tenho a minha leitura. Notem aqui que essa escala ela é não linear, tá ok? Como a gente já mencionou, ela não é linear. Por quê? Porque eu tenho a corrente diretamente proporcional ao inverso da resistência, ok? Aplicação na medida de nível. Aqui nós vamos utilizar o galvanômetro. Tá? O galvanômetro está desenhado de um jeito diferente, não é? Para variar. E o galvanômetro ele vai ser utilizado aqui para a leitura do nível. Nível de combustível, por exemplo. Digamos que isso aqui seja um reservatório de combustível, como aquele que você tem no seu carro ou num avião. E aqui tem uma certa quantidade de combustível. Temos aqui um flutuador. E esse flutuador, a haste dele está conectada a um potenciômetro. Exatamente, um potenciômetro. Na medida que esse flutuador se desloca devido à mudança no nível, eu tenho uma variação nessa resistência elétrica deste potenciômetro que está aqui dentro. E esse potenciômetro, por sua vez, ele compõe o quê? Que circuito é este? Vocês conseguem ver? Esse circuito é a boa e velha ponte de Winston. É a ponte de Winston. Exatamente. Desenhada de um jeito diferente. Aqui tem um fusível, costuma ser utilizado nos circuitos, tudo bem. Aqui temos a nossa alimentação da ponte do Winston, e a gente utilizou já nos circuitos que fizemos lá no laboratório, inclusive. E aqui temos um dos braços, resistências fixas. Essa aqui é uma outra resistência fixa, que pode ser um potenciômetro de ajuste de zero. E a resistência desconhecida da ponte do Winston, que é a resistência do meu potenciômetro conectado aqui ao flutuador. E aqui está o galvanômetro. No caso aqui, quando a ponte do Winston ela está fora do seu zero, ela vai produzir uma leitura aqui. Okay? A gente tem a relação entre essa tensão elétrica aqui, entre esses terminais, que vai resultar numa corrente elétrica que vai atravessar o galvanômetro. Nós vamos ter uma leitura correspondente aqui a esse nível, ok? Que é bem interessante e fácil de se entender essa aplicação. E ela não é rara. Provavelmente esse galvanômetro vai estar no painel. É possível que seja um ferro móvel, como a gente mencionou, o ferro móvel é fixo. E nós temos a leitura correspondente ao nosso nível. Alguns de vocês já até utilizaram isso em algum momento na vida. Outra aplicação na medida de pressão ou de massa. Nós temos aqui nossa ponte de Winston desenhada agora da forma, é uma forma comum, né? Agora é a forma que vocês conhecem. Aqui é a nossa ponte de Winston, ponte do Winston. Se vocês olharem, olha direitinho, ponte do Winston, ponte de Winston. Aqui, nesse desenho mais convencional, nós temos o strain gauge, ou um medidor de deformação. Pode medir tanto pressão quanto massa. Esse medidor de deformação, ele explora um efeito piezo-resistivo.
Lembra lá do piezo elétrico? Piezo elétrico é uma coisa, piezo resistivo ou piezo resistência é outra coisa. No caso aqui, a deformação produz uma variação, a variação na deformação produz uma variação na resistividade desse material. Note aqui essa estrutura na forma de meandro. Lembra lá do sensor de vazão? Que nós também tínhamos uma estrutura na forma de meandro, ou seja, eu maximizo o comprimento disso aqui, dessa estrutura, colocando ela nessa forma de meandro. Eu tenho um comprimento maior numa área menor. É bastante interessante. Uma geometria mais favorável a uma construção. E eu melhoro aqui a sensibilidade pelo aumento do comprimento, mantendo a área limitada. Esse medidor aqui de deformação, ele vai ficar colado em uma superfície, uma estrutura que sofre deformação também. De tal forma que, na medida que a estrutura se deforma, ele também se deforma e a sua resistividade varia com essa deformação. Colocado aqui na ponte do Winston, temos uma variação de resistência, correspondente a essa variação de resistividade, que corresponde à variação de deformação, e temos aqui a nossa leitura de corrente. Pegamos o galvanômetro, aqui estão os terminais do galvanômetro, colocamos ele aqui, terminais do galvanômetro aqui, na ponte do Winston, e a cada deformação diferente, eu tenho uma leitura diferente aqui no meu medidor. Note aqui, é muito importante, acho que eu não mencionei anteriormente, mas é extremamente relevante, a medição aqui ela é direta. Ocorreu deformação, ocorreu deslocamento na ponta aqui do galvanômetro. Na ponta do galvanômetro houve o deslocamento direto devido à deformação. E note que não teve amplificação de sinal, não teve digitalização do sinal, não teve processamento de sinal, não teve interface homem-máquina, não teve display, nada. Somente galvanômetro, medidor e ponte do Winston. E o sistema, a grandeza física. Eu quero medir. Pode ser pressão, pode ser massa. Só isso. Bastante interessante, não? E isso tem muitas aplicações. Em muitos lugares isso é utilizado. Vamos falar aqui um pouquinho de vantagens e desvantagens aqui. Vantagens e desvantagens dos sistemas analógicos. Então, disso tudo que nós falamos, onde estão as vantagens e desvantagens? Desvantagens dos sistemas analógicos com relação aos sistemas digitais, estamos pensando aqui nos sistemas digitais. Então, sistemas analógicos com relação aos sistemas digitais. O projeto desses sistemas analógicos é mais complexo, ele envolve conceitos de física mais complicados um pouco, o custo é elevado e temos erros de leitura. Isso com relação aos sistemas digitais. E as coisas nos sistemas digitais, elas são mais prontas e mais adaptáveis através de algoritmos, por exemplo. Você explora muito algoritmos nos sistemas digitais. Processamento digital de sinais, PDS. Agora, nesses sistemas analógicos, nós temos uma velocidade de resposta muito rápida. É rápido. Resposta imediata até. Temos robustez, isso é muito interessante. Os sistemas digitais são muito fáceis de apresentar defeito. Apresentou defeito no sistema digital, acabou tudo, você não mede mais nada. E dependendo da circunstância, pode ser fatal. É dramático, mas é uma realidade. Eu, pessoalmente, entre o sistema analógico e um digital, eu às vezes fico com o analógico. Em caso de vida ou morte, a probabilidade do analógico
deixar você na mão é bem menor. Interessante isso. Independência de algoritmos, como nós acabamos de falar, os analógicos não têm nada com algoritmos, a não ser na descrição do funcionamento deles. Mas isso não é exatamente o que temos no digital, que são algoritmos mesmos, implementados aí em linguagens de programação e tudo mais. Então é basicamente isso aqui, as vantagens e vantagens, é o que a gente tinha para falar dos nossos sistemas, dos medidores eletromecânicos. Foi o escopo dessa aula aqui, que está dentro da nossa ementa e que nós tratamos aqui na disciplina Instrumentação e Controle. Para variar, temos alguns exercícios. Verifique se a escala do ohmímetro, como aquele explicado em aula, é linear ou não linear. Lembra? Eu já dei a resposta disso. E já falei por que é não linear e acho que é interessante vocês responderem direitinho essa pergunta, que vai servir para recapitular a aula. E para esse circuito aqui, para os exercícios 2 e 3. Então, estão aqui algumas perguntas, eu quero que vocês respondam, mas isso aqui não é para entregar, é apenas para recapitular o que foi mencionado nas aulas. Aqui temos mais algumas questões, e a nossa aula, então, de instrumentos, indicadores eletromecânicos, ela está terminando por aqui. Eu espero que tenha sido interessante, sido útil. Se tiverem dúvidas, enviem mensagem, enviem e-mails. Eu prefiro que vocês mandem mensagem usando a ferramenta Mensagens do Titia. Eu estou periodicamente verificando se existem ali mensagens. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, só falar que nós estamos à disposição para responder e ajudar no que for necessário. Um abraço a todos e um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. Tchau, tchau.